Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula com esse sistema aí primitivo de projeção. E se vocês acham que a filosofia da lógica é meio difícil, é porque é difícil sim. É um dos domínios da filosofia mais exigentes, mas nós podemos torná-la suficientemente compreensível e eu acho que nada é difícil demais. Mundos possíveis. Há uma variedade de definições. Intuitivamente, nós podemos dizer que nosso mundo, ou um mundo mais ou menos diverso do nosso, ou mesmo um mundo bastante diverso do nosso, é um mundo possível. É razoável se pensar assim, ou se definir isso assim, ou se entender a ideia de modificações do nosso mundo. Ou ainda uma definição que vocês encontram na Wikipedia, por exemplo, é um completo e consistente modo pelo qual o mundo é ou pode ser. Eu não gosto muito porque se o mundo for constituído de pontos de luz, um ponto de luz que se repete, me parece um mundo possível. Bom, logicamente possível. Mas ele é completo e consistente, o modo do mundo pelo qual pode ser, não me parece nem um pouco. Bom, ou um mundo constituído por uma bola de metal e nada mais, isso já foi pensado por filósofos. É muito possível para mim, mas extremamente diverso do nosso. Mundos possíveis. Primeira questão, qual o status filosófico ontológico dos mundos possíveis? Há duas respostas, realismo modal e atualismo modal. O realismo modal de Lewis, aqui mundos possíveis realmente existem precisamente como o nosso mundo atual. Eles só não são o mundo atual, ou seja, o que é experienciado por nós. Mas eles existem, são concretos, existe uma infinidade de mundos possíveis diversos dos nossos, até muito diversos. E eles não existem no nosso espaço e tempo, pois nesse caso eles pertenceriam ao nosso mundo, mas existem algum espaço e tempo. E não podemos ter contato nenhum com esses mundos possíveis, podemos apenas concebê-los. E ele achava que essa era uma maneira de você fazer distinções, por exemplo, resolver, de um ponto de vista nominalista, o problema da referência, o sentido dos conceitos, porque se o conceito for entendido como determinando a extensão, sua extensão, então animais com rins e animais com coração, que no nosso mundo tem a mesma extensão, eles seriam diferentes extensões em outros mundos possíveis. E, portanto, seriam conceitos diferentes se vocês defini-los pela extensão. O que não pode acontecer se você definir pela extensão no nosso mundo. Bom, mas é um ganho que vem junto com perdas muito grandes. É muito implausível essa doutrina dos mundos possíveis. Aí está uma foto de David Lewis, uma personagem tão implausível quanto a sua metafísica. Segundo o atualismo modal, mundos possíveis existem apenas como objetos abstratos, sendo enquanto tais claramente distinguíveis do mundo atual. Há várias versões do atualismo modal. Primeiro, mundos possíveis são recombinações das coisas atuais do mundo atual. Eu acho que é uma doutrina de Armstrong, um filósofo australiano. Nós podemos, por exemplo, substituir gatos por cachorros, ou inventar um cachorro-gato. É uma recombinação. E temos acesso a isso pelo pensamento. Segundo, nós podemos definir mundos possíveis como conjuntos de sentenças, precisamente como o nosso mundo atual. Então, você estabelece um conjunto de sentenças diferentes, que seja maximamente coerente.
Afinal, qualquer mundo poderia ser totalmente descrito por sentenças verdadeiras e falsas sobre ele. O problema com o realismo modal é que tudo que pertence ao nosso mundo deve ter uma contraparte em algum outro mundo possível. Por exemplo, deve haver outros mundos com o ministro Paulo Guedes. Isso produz um enorme excesso de bagagem ontológica. Outro problema é que não podemos acessar esses mundos e que, nesse caso, de que eles nos servem para responder problemas modais, se são totalmente inacessíveis, não há nenhuma possibilidade de verificação e eles são ditos reais. Considere, Paulo Guedes poderia ser uma mulher. Como averiguar a verdade ou falsidade disso se não podemos acessar mundos possíveis, reais, nos quais Paulo Guedes é uma mulher? Aqui, teorias modais atualiza também tem problemas. O exemplo que ela dá é com relação ao Papai Noel. Como averiguar a possibilidade de algo que não existe no mundo atual, como o Papai Noel? Como iríamos recombinar elementos do mundo atual de modo a possibilitar a sua existência? Não temos nem como começar. Um tal mundo, como os de contos de fada, é inconsistente com nossas leis naturais, por exemplo. Mas há recombinações mais razoáveis. Por exemplo, nós podemos imaginar um mundo possível no qual Aristóteles nunca existiu, ou no qual ele existiu, mas não escreveu a Ética Nicômana. Parece que nós podemos imaginar em alguma medida. Apelar para mundos possíveis como conjuntos de sentenças também é complicado. As sentenças se associam logicamente através de operadores lógicos. Mas o que queremos é explicar operadores lógicos, necessidade, possibilidade, tal como os modais. Ora, operador de conhecimento, etc. Olha, então estamos usando operadores lógicos para explicar operadores lógicos, mas isso seria circular. Mas nós podemos entender em termos de sentença, não precisamos, parece, e nem faz sentido, muito sentido. São objetos das sentenças, ou estado de coisas. É como explicar, diz ela, por que o ópio faz as pessoas dormirem apelando para uma virtude dormitiva da substância, que é um exemplo de má explicação. Claro, se eu digo que o ópio é ópio porque ele é definido como uma substância que tem virtude dormitiva, o que é característico do ópio? É que faz dormir. Então, parece que no definiens, aquilo que tem virtude dormitida, já está contido o definindo, que é ópio. Todo mundo sabe, e isso não parece explicar mais o que é o ópio, a substância, se nós dissermos definirmos dessa forma. Seria circular. A Genevieve Fisher lembra que o discurso sobre mundos possíveis foi introduzido para explicar necessidade e possibilidade. Então, necessário é o que é verdadeiro em todos os mundos possíveis. De qualquer situação concebível. E o possível é o que é verdadeiro em ao menos um mundo possível. Quer dizer, você pode conceber que ocorra, então é possível. Mas dizer que ser necessário é ser verdadeiro em todos os mundos possíveis, ser possível é ser verdadeiro em ao menos um mundo possível, não parece nos levar muito longe. Se eu realmente não entendo o que é a possibilidade, então apelar para mundos possíveis não me fará grande bem. X ou do Cupardocas é o que é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Será que isso bate com o necessário? Parece que um pouco, para mim, na minha cabeça, faz sentido. Outra crítica é de que o recurso a mundos possíveis endossa o essencialismo, que é algo filosoficamente discutível. É fácil acreditar em essencialismo quando pensamos que um círculo não pode ter ângulos, mas fica difícil quando pensamos que Paulo Guedes não poderia ser uma mulher. Crer em essências de pessoas pode ser mera superstição. Mas será que o discurso sobre mundos possíveis
nos impõe a crença em essências no pensamento de Cripe ou Putnam, certamente, mas não em todos os mundos possíveis, concebíveis, em todas as concepções possíveis de mundos possíveis. Uma outra questão é se isso é lógica. A autora recorre a uma comparação de Arthur Pryor entre sentenças como: se Polly, esse papagaio, é um animal de penas, ele é um animal. Se Polly é um animal de penas, ele respira. 3. Se não é possível que Polly não seja um papagaio, então é possível que ele seja um papagaio. 4. Se eu sei que Polly respira, então ele respira. Veja só. A primeira é obviamente uma frase de lógica. Se Polly é um animal de penas, ele é um animal. Tautológica. Agora, se Polly é um animal de penas e então ele respira, obviamente não é uma frase da lógica. Não tem nada a ver, é uma frase contingente. É algo possível. Mais do que. Mas agora, 3. Se não é possível que Polly não seja um papagaio, então é possível que ele seja um papagaio. Faz muito sentido. Isso aí é uma frase que seria da lógica modal. A lógica modal de necessidade e possibilidade. Agora, e se eu sei que Polly respira, então ele respira. Isso aí é da lógica modal epistêmica. E parece que também faz sentido que isso aí seja uma frase lógica. 3 e 4 são diferentes de 2. E parece mais semelhante 3 e 4 a 1. Não obstante, há uma diferença central entre contextos veritativo-funcionais da lógica fregiana e contextos modais. Em uma sentença da lógica fregiana, veritativo-funcional, extensional, nós podemos substituir em disjunções qualquer sentença do composto por outra com o mesmo valor de verdade que a sentença composta continuará com o mesmo valor de verdade. Vejam só, por exemplo, vocês sabem o que significa conjunção. Conjunção, quando os dois conjuntos são verdadeiros, ela será verdadeira. Então os Estados Unidos estão no sul do Canadá e o México está no sul dos Estados Unidos. Isso é verdadeiro porque os dois conjuntos são verdadeiros. Essas duas proposições. Isso pode ser substituído por os Estados Unidos estão no sul do Canadá e 2 e 2 é 4. Também é verdadeiro. Quer dizer, mantém a verdade quando você substitui por sentenças verdadeiras na conjunção. Agora, é o mesmo também com o funtor de identidade. A estrela da manhã é a estrela da tarde. A estrela da manhã é igual a Vênus. A estrela da manhã é o mesmo que a estrela da tarde. Ora, você substituiu, é verdadeiro, e você mantém o valor verdade. Mas agora, não manteria se você dissesse que a estrela da manhã é o mesmo que o número 4. Não, ou é o mesmo que 2 e 2 são 4. Ou o número 4. Então, não é bem como o caso anterior. Agora, nos contextos propriamente modais, aqui eles diferem de contextos com conectivos quantificadores e sinais de identidade. Considere, é necessário que o quadrado tenha 4 lados. Isso aí, se eu substituir por o quadrado tenha 4 lados por eu tenho 4 filhos, digamos que seja verdade que eu tenho 4 filhos, não dá certo. Eu não posso substituir e dizer que é necessário que eu tenha 4 filhos, porque isso não é necessário. Embora possa ser verdadeiro que eu tenha 4 filhos. Então você não mantém a verdade através de substituições. Então, mesmo que seja verdade que eu tenho 4 filhos, a substituição não é possível em contexto em que eu tenho a introdução do é necessário. O mesmo com a modalidade do conhecimento. João sabe que Muhammad Ali foi um lutador de boxe. Agora você vai substituir. Você sabe que Muhammad Ali é o mesmo que Cassius Clay. Ele inventou o nome Muhammad Ali para ele mesmo. Ora, então, se fosse substituível, nós poderíamos dizer João sabe que Muhammad Ali foi Cassius Clay. E pode ser que ele não saiba. Ele só sabe que ele foi um lutador de boxe.
Assim como pode ser que ele saiba 2 e não saiba 1, porque ele só conhece pelo nome de Cassius Clay. Então, a noção de conhecimento destrói essa substitutividade que mantém o valor de verdade, que é próprio de sentenças extensionais da lógica freguiana. Mas pode bem ser que João saiba 1 sem saber 2, logo não é uma substituição preservadora da verdade. Uma boa resposta é que o que mais interessa à lógica não é a verdade, mas clarificar o que se segue do que. Então, se eu digo é necessário que água é H2O, daí, se eu aceito isso, como Kripke aceitaria, o Putnam, não é possível. Então, daí se segue que não é possível que a água não seja H2O. E se Maria bebe água, ela bebe H2O. Então, eu posso produzir condicionais em que eu chegue a uma conclusão através com complementos modais. Considere agora sentenças modais propostas por Prior. Se há papagaios, sempre terão existido pássaros. Se eu sei que Polly respira, então Polly respira. Se tem a obrigação de ser simpático com Polly, então não tem a obrigação de não ser simpático com Polly. Se não é possível que Polly não seja um papagaio, então é possível que ele seja um papagaio. Ora, questão: a verdade dessas sentenças depende das formas lógicas ou de fatos do mundo. Vejam só. Se há papagaios, sempre terão existido pássaros. Bom, parece que isso aqui é lógico, da lógica tradicional. Se eu sei que Polly respira, então Polly respira. Bom, isso aqui é da lógica epistêmica. É verdade que se eu sei que Polly respira, se eu realmente sei, então ele respira. Porque a verdade é exigida para o conhecimento. Se tem a obrigação de ser simpático com Polly, então não tem a obrigação de não ser simpático com Polly. Da lógica da obrigação, lógica deôntica. Agora, se não é possível que Polly não seja um papagaio, então é possível que ele seja o papagaio. É isso aí. Lógica 3, a lógica da obrigação. 4, da lógica da necessidade, possibilidade. Questão: a verdade da sentença depende de suas formas lógicas ou de fatos sobre o mundo? Se depende das formas, então elas pertencem à lógica. Pensa ela. Mas aí pode-se discutir se elas pertencerão realmente à lógica. Considere, por exemplo, sentenças temporais, que seriam tratadas pela lógica temporal. O tempo tem só uma direção, do passado para o futuro. Como lidar com isso em termos puramente lógicos? Aqui a relação de acessibilidade na lógica temporal não pode ser simétrica. Você pode, do futuro, ter acesso ao passado, mas do passado ao futuro não parece. Assim, a lógica temporal deve capturar certos fatos sobre o modo como o tempo funciona. Então, ela vai além do elemento da instância formal. Prior achava que isso não é problema, pois pode haver lógica até mesmo para a biologia. Eu estou com Prior, porque, seguindo o Wittgenstein do Tratados, parece que se a lógica explicita a estrutura, a forma do pensamento, e se o pensamento ele reflete a própria estrutura da realidade, que não é pensável se não tiver uma estrutura isomórfica, eventualmente isomórfica ao pensamento, que não seria acessível a ele se não tivesse uma estrutura lógica. Então, toda e qualquer lógica precisa capturar a estrutura do mundo, a estrutura possível do mundo. E a diferença é que a lógica freguiana captura estruturas concernentes à realidade como um todo, enquanto as lógicas temporais captariam estruturas mais restritas, como, digamos, relativas ao tempo, relativas ao nosso conhecimento do mundo. Não é? Aqui você abstrai a possibilidade do mundo não ter seres cognitivos, um mundo que não tenha nenhum ser vivo. Mas a lógica freguiana parece se estender
todos os mundos possíveis. Bom, é isso aí. A metafísica do tratado pode ter erros, mas tem insights que ainda hoje podem ser de extrema importância. É isso aí. A próxima vez eu vou ver se faço um resumo do livro da Susan Haack.